Saudações pessoais, cá estamos nós mais uma vez no canal Entenda Fácil, estamos cá hoje para resolver e explicar passo a passo a resolução de quê? Do mini teste da análise matemática de 2025, nesse caso do ano passado. É sabido por todos que esta semana é a semana dos mini testes. Então, vários estudantes estão assim com a cabeça bem quente. Pá, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser? Ah, porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei. Bom, neste vídeo você vai saber. Tu saberás. Neste vídeo tu vais aprender como fazer indução, como determinar limites e domínio. Então, fique aí sentado, prepare a caneta, a sua folha, o seu caderno. E preste bem atenção nesta videoaula que teremos aqui. E, bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, temos aqui o número 1 que diz o seguinte: demonstre por indução a igualdade. Que igualdade? A seguinte igualdade: 1 sobre 2 vezes 1, vezes 3 sobre 4 vezes o 5 sobre 6 reticências 2n menos 1 sobre 2n tem que ser menor que é 1 sobre raiz quadrada de 2n mais 1. Ok, tá bem. A primeira coisa que aparece na cabeça do estudante nesse tipo de caso é o seguinte: bro, aqui tá parecendo menor. É quando Maria indução, quando fiz indução na sala de aula, exercícios quadro, ok? Num dia menor, era igualdade, não desigualdade. Bugar sistema na hora, 2, vem raiz, oh wey. Mano, isso aí começa a andar a bugar, a se perguntar, para estou fazer o que aqui? Mas relaxa, você sabe se está fazendo o que? Está a se formar. Quer ser o que? Um engenheiro. Então, para tal, se quer ser um engenheiro de verdade, mano, partilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa teu like, comenta e adira ao nosso grupo do WhatsApp. Pois lá, estamos lá para fazer aqui, para criar uma interação mais ativa com os estudantes. Então, vamos a isso. Você não pode bugar, não pode. Pensa no seguinte: veja aqui esta sucessão, não é isso? Ou expressão. E tens aqui o que? Este termo, este aqui também. Então, você pode perceber que este aqui é o termo geral do numerador. Deixa eu escrever aqui. 2n menos 1 é o que? É o termo geral do numerador. E que? E 2n é o termo geral do denominador. Então, ok, tá bem. Já sei que 2n menos 1 é o termo geral do numerador e 2n é o termo geral do numerador, quer dizer, do denominador. Então, o que fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai dizer aqui logo, você vai dizer o que é logo, para qualquer n, vírgula, o seu termo geral, colocar aqui tg, o seu termo geral, melhor, o seu termo, sim, o seu termo, deixa eu colocar aqui, ok, o seu termo será obtido pela fórmula de que? Do nosso termo geral. E qual é o nosso termo geral? É o nosso 2n menos 1 sobre 2n, ponto. Ok, tá bem. Mas por que eu estou a fazer isso aqui? Por quê? Por que não passo logo para a parte da prova, para a parte da hipótese, para a parte da tese? Por quê? Eu disse no início do vídeo que eu vou explicar o que? Passo a passo, para que você possa aprender realmente e entender como é que funciona o que é indução. Tá a perceber? Então vamos ver passo a passo, devagar você vai longe. Então, após isto,
nós vamos fazer o quê? A nossa prova. Vamos colocar aqui o quê? Prova. Vamos dizer o quê? Para n igual a 1. O que nós teremos? Para n igual a 1, nós teremos o quê? O nosso termo geral é este aqui. Então, vamos colocar o quê? 2 vezes 1 menos 1 sobre 2 vezes 1. Suponhamos que deva ser igual a esta expressão aqui. Então, vamos colocar o quê? Igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes 1 mais 1. Ok, tá bem. Isso aqui é engraçado. Tá bem, mas vamos a isso. Teremos o quê? 2 menos 1 sobre 2. Igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 mais 1. Até aí não há nenhum problema? Não. Então, vamos a isso. 1 sobre 2 igual okay, a 1 sobre raiz quadrada de 3. Então, quando tu chegas aqui, você vê que não. 1 sobre 2 não é igual a 1 sobre raiz de 3. 1 sobre 2 é diferente de 1 sobre raiz de 3. Está a perceber? Não, isso aqui eu não estou a adivinhar, não. É só meter na máquina. Você vai ter 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre raiz de 3, não faz a memória, é 0,555. Algo mais ou menos assim. Então, você vai saber de que não é isto aqui. Logo é diferente. E diferente quer dizer o quê? O que é diferente na verdade? Diferente, o símbolo diferente, né? Implica que é o quê? Ou maior ou menor. Tá a perceber? Diferente implica que é o quê? Ou maior ou menor. Não pode ser maior ou igual ou menor ou igual. Pois esse é igual, não diferente. Diferente implica um destes dois aqui. Tá a perceber? E neste caso, sabe o que é que 1 sobre 2 é menor que 1 sobre raiz de 3? Logo, você vai dizer o quê? Isto implica que 1 sobre 2 é o quê? Menor que o quê? Que 1 sobre raiz de 3. Logo, podemos concluir que 1 sobre 2 vezes o 3 sobre 4 vezes o 5 sobre 6 vezes tal, vezes o 2n menos 1 sobre 2n é o que? É menor que 1 sobre raiz de 2n menos 1. Show, mais 1. Então, se eu vou pensar, assim terminei. Não terminamos ainda. Não terminamos. Esta aqui era somente o que é a nossa prova. Tá a perceber? Então, a partir daqui passamos por aqui para a hipótese. E depois da hipótese passamos por aqui para o passo indutivo, ou nesse caso, é a tese, a argumentação. Então, vamos a isto. Temos aqui o que? A nossa hipótese. Isto aqui é indução, meu amigo. Isto aqui é indução, de verdade. Hipótese. Onde você domina este exercício, você vai bater todo tipo de indução, sem problemas. Está a falar isso. Vamos a isso. Hipótese. Vamos colocar aqui o que? Seja n igual a quê? N igual a k. Ok. Só para diferenciar as coisas. Vamos lá. Seja n igual a k. A questão, melhor, respondendo à questão, é imperioso mudar o valor, mudar a representação do n? Não, tu podes continuar com o n sem nenhum problema, mas estou aqui a fazer isso por questões de organização e melhor o que é interpretação e compreensão vossa. Então teremos o que? Vamos ter aqui 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4 vezes o 5 sobre 6 vezes tal, vezes o 2, onde vem capa, onde vem N, coloca o que? O k. Sim. Então teremos que 2k menos 1 sobre 2k. Tem que ser menor que 1 sobre raiz de 2k mais 1. Tá bem? Ok. Então vamos a isso. Nós estamos a dizer que a nossa hipótese é esta aqui, não é isso? Seja n igual a k. Então, após isso, passamos para o passo indutivo. Passo indutivo, onde já as coisas começam a acontecer de verdade. Mas relaxa, não vai custar nada aqui. Você vai perceber isto. Passo indutivo. Então, para o passo indutivo nós temos o seguinte.
o quê? Seja o N igual a K mais 1. Então, onde vem o quê? O K, teremos o quê? Após isso, o quê? O K mais 1. Então, vamos ter aqui o quê? 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4 vezes 5 sobre 6 vezes tal, vezes sim. O 2K menos 1 sobre 2K vezes. Então, aqui vamos chegar para nossa que já, para nossa show, para nosso termo geral. Então, vamos lá. Aqui o que? Os parênteses retos. 2K mais 1. Porque era K. 2K mais 1 menos 1. Parênteses retos fechar. Sobre 2 vezes o que? O K mais 1. Deve ser o que? Suponhamos que seja igual. É o seguinte. A ligação que possui a parte da prova e a parte do passo indutivo é que a suposição, nesse caso no início nós dizemos que é uma suposição e no final vamos fazer o quê? Vamos contrariar ela. Vai perceber? Vamos perceber de que não, isso aqui não é. Então isto aqui é fazer o quê? Indução. Então aqui vamos colocar o quê? Seja igual. Estamos a supor que é igual. Então queremos provar que isso não é igual, mas sim é menor. Então vamos lá. 1 sobre raiz de 2 vezes o quê? K mais 1 mais 1. Ok. Então, caros amigos, caros colegas, vamos continuar. 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4 vezes 5 sobre 6 vezes tal, vezes 2K menos 1 sobre 2K, né? Vezes 2K, ok? Mais 2 menos 1 sobre 2K mais 2. Será igual a 1 sobre raiz de 2K mais 2 mais 1. Então, teremos o que? Teremos conosco 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4 vezes 5 sobre 6 vezes tal, vezes 2K menos 1 sobre 2K vezes 2K mais 1 sobre 2K mais 2 deve ser igual a 1 sobre raiz de 2K mais 3. Então, até aqui ninguém se perdeu, estamos todos juntos, no mesmo barco, na mesma navegação, a remar do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, da mesmo jeito. Desculpa, de um rolê mais da língua às vezes. Ok, tá nice. Então, vamos a isso. Nós sabemos que essa expressão aqui é igual a quê? A esta aqui. É o que nós dissemos aqui no início, né? Nesse caso, o termo geral é igual a quê? A isto aqui. Então, vamos colocar aqui. É igual a quê? A 1 sobre, colocando aqui já K. É igual a 1 sobre raiz de 2K mais 1. Ok? Vezes 2K mais 1 sobre 2K mais 2 deve ser o que? Igual a 1 sobre raiz de 2K mais 3. Então, aqui já conta de espaço, tem que virar a folha. Então, deixa eu levantar aqui a câmera do celular, vocês possam tirar a foto. Ok. Faça um screenshot. Screenshot. Já está, né? Já está, então temos que continuar. Avante, marujos. O limite é a dispensa. O limite é a dispensa. Dispensar. Você vai dispensar. Tem uns canais de esquecer, mano. Vai dispensar bem mesmo. Então, nós temos que o quê? Deixa só eu repetir aquela expressão ali. Era 1 sobre raiz de 2K mais 1 vezes 2K mais 1 sobre 2K mais 2 vezes
nem vezes, é igual já. Igual a 1 sobre raiz de 2k mais 3. Ok, tá bem. Temos aqui isto aqui. Então, de seguida, o que fazemos? De seguida já é muito simples. Eu acho que todos aqui estão a ver o que nós devemos fazer aqui. Acontece que o quê? Que aqui temos o quê? Uma raiz, um denominador. Então, o que fazemos quando acontece isso? Devemos fazer o quê? Racionalizar. Isso aí, fácil, né? Todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer. Mas eu recordo que, um dia fui ao quadro, cheguei ali, me atrapalhei. Não sei como, mas ok, tá bem. Vamos lá. 1 sobre raiz de 2k mais 1 vezes raiz de 2k mais 1 sobre raiz de 2k mais 1. Ok? Vezes 2k mais 1 sobre 2k mais 2. Deve ser o que? Igual a 1 sobre raiz de 2k mais 3. Então, teremos o que? Raiz de 2k mais 1 sobre 2k mais 1. Por que 2k mais 1? Porque teremos o que? Raiz ao quadrado. Melhor, teremos o que? Raiz quadrada de 2k mais 1. Tudo isso elevado ao que? A 2. Então teremos o que? Raiz ao quadrado. Vamos fazer o que? Cortar. Então temos 2k mais 1 vezes 2k mais 1 sobre 2k mais 2 deve ser igual a 1 sobre raiz de 2k mais 3. Vamos cortar este com este, não é isso? Sim. Então teremos o que é raiz de 2k mais 1 sobre 2k mais 2, que será o que? Ok, vamos colocar aqui o que? Igual a 1 sobre raiz de 2k mais 3. Mas você sabe de que essas duas expressões não são iguais, mas são o que? Diferentes. E não esquece. Nós temos que o que? Que diferente implica ser o que? Menor ou maior. E experimenta tu colocar o que? Um número aqui, substituir o cabo para um número, ver qual das duas é maior ou menor. E claramente que esta expressão será o que é menor em relação a esta. Então teremos aqui o que? Raiz de 2k mais 1 sobre 2k mais 2 deve ser o que? Menor, e 1 sobre raiz de 2k mais 3. Então, meus amigos, aqui que termina aqui a nossa indução deste exercício. Provamos que o quê? Provamos que aquela nossa expressão é menor que 1 sobre raiz de 2k mais 3. Então, perceberam o que nós fizemos? É só fazer o que? Mais um resumo do que nós fizemos. Primeiro fizemos o que? Primeiro fizemos a prova. Após a prova, fizemos o que? Mostramos a nossa hipótese. E aí, a partir da hipótese, nós temos que provamos a nossa hipótese. Vai perceber? Melhor, queremos provar, mas nós chegamos fazendo que contrariando ela, dizendo que ela não é igual, mas sim o que é diferente. Sendo diferente, o que é menor. Vai perceber? É isso mesmo, meus amigos. Entenda fácil. Não do canal já diz, entenda fácil. Você vai entender fácil, não entender difícil. Então, entenda fácil. Rumo à dispensa, meus amigos, partilhem esse vídeo, comentem neste vídeo, inscrevam-se no canal, partilhem com os vossos colegas, eles também devem dispensar, vamos lá dispensar-nos todos, não é isso? Um abraço a todos os estudantes da FENG, todos os cursos, mecânica, ambiental, química, eletrônica, elétrica, eletrotécnica, gestão industrial, informática. Um abraço a todos vocês, um abraço. Então, vamos a isso. Passamos para o número 2. Ok? Número 2. Ok, tá bem. Número 2 nos dá uma certa função f de x igual a raiz de quê? De x mais 2 raiz de x mais 1 mais 2 mais raiz
de x menos 2 raiz de x mais 1 mais 2. Ok, e dizem o quê? Calcule o seu o quê? Domínio. Calcule o seu o quê? O seu domínio. Ok, tá bem. Domínio desta expressão. Como calcular? A pessoa olha o que fez aqui, porque esse tema na hora, mas fica mais tipo, bro, era isto, dentro de raiz. Para fazer o quê, mano? Mas aí fica perdido, depois diz, eu vou fazer uma outra cena, deixar isso aqui. Já vou fazer o quê? São 3 questões só. Fazer isso aqui. Então, vamos lá eu explicar como é que funciona esse tipo de domínio. Vamos a isso. Então, este domínio, primeiramente, nós vamos fazer o quê? Trabalhar com cada uma das partes. Primeiro trabalhamos com essa e depois essa. Mas, trabalhando com essa e esta, começamos com o quê? Com a raiz que é interna. A raiz interna é esta aqui. Não, também esta aqui. Então vamos a isso. Teremos o quê? X mais 1 da parte interna deve ser o quê? Maior ou igual a 0. Atenção, atenção ao índice. Aqui é um índice o quê? Par. Se fosse um índice ímpar, seria o quê? Pertence a R. Mas por ser um índice par e não existe o quê? Raízes quadradas ou também não existe raízes de números pares que sabe, tá bem, não existe que raízes de índice par de um número negativo, não existe. Então a sua condição é que seja maior ou igual a 0. Então vamos dizer que x deve ser maior ou igual a menos 1. Terminamos? Não, eu disse que é parte interna, depois parte externa. Então vamos dizer o que? I, porque é I e não O? É I, precisamos fazer o que? A interseção entre o que? Os domínios das duas funções. Será o que? A interseção. Vamos lá. I, x mais 2 raiz de x mais 1 mais 2 deve ser o que? Maior ou igual a 0. Então, meus amigos, quando vocês veem isso aqui, o que vocês pensam? Vocês dizem, ok, tá bem. Aqui, eu vou fazer o quê? Passar 2 para lá. Nesse caso, 2 raízes de x mais 1 para o segundo membro. Depois ter x mais 2 menor ou igual a menos 2 raízes de x mais 1. Quadrado ao quadrado. Depois ser o quê? Equação. Depois não sei o que. Bro, não faz isso aí, pai. Tá a gastar tempo. Por quê, bro? Você está a fazer análise matemática. Análise, já diz, a cadeira já diz, análise. Tem que saber o que é analisar as coisas, ver como é que as coisas são de verdade, como é que as coisas funcionam. Você praticamente está a criar fórmulas, você é um matemático, está a perceber? Está a fazer o que é análise matemática, tem que analisar a matemática. Então, para tal, não faz isso aí, não gasta tempo. Faz o seguinte, coloca aqui, e você sabe, e você conhece muito bem o que é casos notáveis. Sim. Casos notáveis, falo de quê? Falo de x mais a ao quadrado igual a quê? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Nesse caso, o quê? Quadrado da soma. Também tem o que? Quadrado da diferença, que é o que? X mais a ao quadrado igual a quê? X quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o que? O quadrado do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Dá para perceber? E você consegue perceber de que aqui você tem um que? X mais 2 vezes o que? Raiz de x mais 1 mais 2. Isso não te diz nada. Ok, tá bem. Agora pode estar um pouco complexo. Então vamos lá simplificar essa expressão. Vamos dizer o que? X mais 2 raiz de x mais 1 mais 1 mais 1 menor ou igual a 0. Sabe que 1 mais 1 é 2, então não tem nenhuma diferença. Então vamos dizer o que? E o que? Aqui é onde já as coisas começam a andar. Você percebe e analisa o seguinte: tenho x, tenho 2 vezes raiz de x mais 1 e tenho o que? 1 mais 1. O que isso te vem? O que isso te traz à mente? Sabe que para que seja o quê? Um caso notável, aqui terá que ser o quê? Quadrado do primeiro termo. Então você para e pensa,
Bro. Ok, tá bem. Tem um x. Quer dizer que deveria ser o quê? X é quadrado. Mas como tem x e é quadrado do primeiro termo, quer dizer que era o quê? Que era a raiz de x. Tá a perceber? Que era a raiz de quê? De x. Tá a perceber? Tem que perceber. Quer dizer que era o quê? Raiz de x mais 1. Como assim raiz de x mais 1? Porque o quê? Porque é duas vezes o quê? O primeiro termo, raiz de x mais 1, vezes o segundo. Aqui tem o quê? Tem um 1 a multiplicar aqui. Mas como você sabe que o 1 é elemento neutro na multiplicação, não faz nenhuma diferença. Você vai deixar assim, dá pra perceber? Então, isso quer dizer que o quê? Que é raiz de x mais 1, dá pra perceber? Mais o quê? Mais um 1. Tudo isso que vai do quê? Ao quadrado. E é daqui onde vem essa expressão. Tá a perceber? Bro, tem que fazer análise das coisas. É análise matemática, tem que fazer análise das coisas. Então vamos dizer que o quê? Que é maior ou igual a zero. E você sabe muito bem de que o quadrado de um número nunca será um número negativo. Você sabe, isso aí não existe. Não existe. Dá pra perceber? Não existe. Se você não sabia, agora já sabe. Não existe. O quadrado de um número negativo não existe, meu amigo. Não existe. O quadrado de um número é positivo, é um número positivo. O quadrado de um número negativo é um número positivo. Não existe o quadrado de um número positivo ou negativo dar negativo. Não existe isso. Logo, quer dizer que sempre será o que é maior ou igual a zero. Tá a perceber? Logo, o que a tua expressão já está o que definida aqui. Tá a perceber? Porque a soma deste quadrado será um número que é positivo. Isto aqui, quer dizer que isto aqui também será um número que é positivo. Sempre. Nunca será um número negativo. Logo, faz o que? Obedece a esta condição aqui de maior ou igual a zero. Ou melhor, um número que é não negativo, pois o zero não tem sinal. Logo, é um número que é não negativo. Tá a perceber? Tem que analisar as coisas, tem que fazer análise. Está a fazer análise matemática. Então, definimos aqui o que é a primeira parte. Então, passamos para o quê? Para a segunda raiz. Teremos aqui o quê? Ou. Ok, tá bem. Por que agora é ou? É ou porque aqui temos o quê? Mais. Não só. Temos o quê? Temos o quê? Ignorar a operação. Mas são o quê? Duas expressões que diferentes. Faremos o quê? A união entre elas. Mas numa delas, nesse caso, mas em cada uma delas, teremos o quê? A interseção. Não teremos aqui o nosso que é ou o que? Parte interna. X mais 1 tem que ser o que? Maior ou igual a zero. Ok. Ou x maior ou igual a menos 1. Paramos aqui. Vamos dizer o que? E passamos para o quê? Para a parte externa já. X menos 2 raiz de x mais 1 mais 2. Tem que ser o que? Maior ou igual a zero. E calma, jovem, calma. Eu sei que você já viu. Sei que você já percebeu de que mano, essa expressão aqui, esta aqui, quer dizer, aqui é menos aqui. Essa expressão aqui é o que? É o quadrado da diferença. Pois temos o que? X menos 2 raiz de x mais 1 mais 2. Não se difere tanto da primeira. A não ser o que? A operação principal. Por isso que é o que? Quadrado da diferença. Logo o que? O quadrado da diferença faz isso. Então se eu colocar aqui o que? Vamos ter conosco o que? Vamos lá organizar primeiro, né? X menos 2 raiz de x mais 1 mais 1 mais 1 maior ou igual a zero. Ou o que? Aqui vamos ter o que? X e x. Deixa eu colocar aqui só x maior ou igual a menos 1. Ok, tá bem. E o que? Deixa eu ver. Raiz de x mais 1 menos 1. Isso aqui ao quadrado maior ou igual a zero. E você já sabe, você percebeu muito bem o que eu disse, e você entendeu muito bem o que eu disse, caro estudante, caro engenheiro. Você percebeu muito bem o que eu disse. O quadrado de um número, seja ele negativo ou positivo, sempre será um número que é
não negativo. Pode ser 0 ou pode ser o quê? Um número que é não negativo. Positivo nesse caso. Logo, você sabe o que é que a condição já está o quê? Obedecida, já está o quê? Definida. Sempre será um número que é maior ou igual a 0. Você não precisa fazer mais nada aqui. Fazer mais nada por quê? Porque está a fazer análise. Tá a analisar as coisas, está a perceber? Analisar as coisas. Então, sem mais delongas, para este exercício, muito fácil, né? Vamos a isso. Sim, é fácil. Eu somente estava assim meio fechado, mas o exercício é fácil. Você percebe, já percebeu, né? Sim. E também aproveitando já, desde já, aderir ao grupo do Entenda Fácil no WhatsApp. Vamos disponibilizar lá uma ficha sobre domínio, sobre cálculo de domínios de funções. Temos lá domínios logarítmicos, trigonométricos, exponenciais, entre outros. Então, vamos a isso. Tiramos aqui o nosso quê? Vamos obedecer a condição, né? Vamos representar os valores numerada graduada. Vamos dizer que x tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 1. Menos 1 está aqui também temos o quê? Menos 1. A condição é a mesma. Logo, está definido o que é aqui mesmo. Vamos dizer o quê? Aqui bolinha que é fechada, pois o intervalo é maior ou igual. Então, 0, o 0 está aqui. Dá para perceber? O 0 está aqui. Desculpa. Então, aqui diz que tem que ser maior ou igual a 0. Mas a condição primordial da raiz interna é que nos faz começar dela. Nesse caso, seguimos este aqui. Dá para perceber? Ou para já seguimos o menor valor. Se aqui fosse, tem que ser maior ou igual a menos 2. Nós diremos que é o quê? Diremos que seria, nesse caso, a interseção entre eles seria de que? De menos 1 até lá. Dá para perceber? Então, temos aqui o que é menos 1. E aqui temos o que? 0. E aqui temos 0. Então, queremos saber qual é o domínio desta função. Nesse caso, vamos apresentar dois vezes no que é número graduado. O que estamos a fazer aqui? Vamos colocar o que é x. Sim, então temos de definir o que é o domínio desta função. Então, uma vez nós temos que aqui a parte externa será sempre que é maior ou igual a 0. Logo, o 0 não precisa estar aqui. Então, vamos dizer que o domínio será do que? De menos 1 até o mais infinito. Logo, x pertence do que intervalo que é fechado de menos 1 até o mais infinito. Por quê? Por que eu estou a dizer de menos 1 até o mais infinito e não de 0 até o mais infinito? Pois essa parte aqui sempre será o que é maior ou igual a 0. Já está definida, está mais claro. Mas esta parte aqui não. Que a gente está fazendo uma prova para ver de que com menos 1 sai. Coloca menos 1 no x. Terás o que? Menos 1 mais 2 raiz do que? De menos 1 mais 1 raiz de 0. Raiz de 0 dá 0. Terás o que? 2 vezes 0, 0. Terás menos 1 mais 2, 1. Raiz de 1 dá 1. Não tem solução? Não está definido? Está definido. Aqui, coloca menos 1 mais 2, 1. Tem solução? Tem. Está definido? Está definido. Logo, o que é de menos 1 até mais definido. Dá para perceber? Então, meu amigo, faz lá print dessa cena. Passamos para o número 3. Fechamos este mini teste aqui, mas nem fácil. E enquanto vocês fazem o print, quero aproveitar estes 10 segundos, 15 segundos para agradecer aos meus colegas, o meu grupo de estudo, né? Sim, pois se estou cá produzindo este vídeo é graças à cooperação que tive. Desta vez não foi realizado sozinho. Bom, tive a ajuda dos coordenadores, nesse caso dos meus amigos, sim, os meus colegas, meus estudantes, desculpa, os meus colegas, né? Temos um grupo de estudo, estudamos, então nós pegamos esse mini teste, resolvemos e cá estou eu agora a fazer o que? A explicação para todos vós. Então, agradecer ao engenheiro Freitas, ao engenheiro Machaieia, ao engenheiro Reinaldo, ao engenheiro Mazungunhe, ao engenheiro Tulane e também ao engenheiro Vilanculos. Sim, ao engenheiro Reinaldo também.
estava a esquecer. O meu sincero carnaval, o meu sincero obrigado. Então, meus amigos, fiquem a saber de que desde já para lá à frente, estes nomes que eu acabo de citar estão também envolvidos com o desenvolvimento do canal. Nos grupos lá, vocês poderão ver que eles são administradores. Então, qualquer coisa também podem contar com eles pela plataforma do Entenda Fácil. Sim. Então, vamos para o número 3. Número 3 diz o seguinte, né? Calcule o seguinte limite. Qual é esse limite? O limite é limite de raiz quadrada, né? De 2 vezes raiz à quarta de 2 vezes raiz à oitava de 2 vezes reticências vezes raiz de quê? De 2n. Desculpa, raiz. Sim, raiz. Tá bom, raiz 2n de 2. Ok. Raiz de índice 2n de 2. Sabe, português bateu baningue. Ok, tá bem. Então, o que nós vamos fazer? Bom, para te facilitar, né, a percepção e a interpretação este tipo de limite, você deve fazer o quê? Transformar estes radicais em expoentes. Está a perceber? É tipo física. Na física 1, estamos a resolver um problema de cinemática ou dinâmica. Nós primeiro fazemos o quê? Representamos o problema, nesse caso, desenhamos, fazemos uma figura, tudo mais, que colocamos ali os dados, representamos todos os eixos. Nesse caso, colocamos ali o que as forças tensoras, as forças de peso, a força normal, a perceber? Colocamos as forças que atuam sobre ele, a força de atrito, velocidade, tanto mais, está a perceber? Então, vamos vir por aqui, vamos fazer o quê? Representar de uma maneira que é mais fácil. Depois vamos fazer o quê? Resolver o que é facilmente, usando o que? As regras. Então, teremos o quê? Limite de quê? Limite de 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 2 elevado ao que? A 1 sobre 4 vezes 2 elevado ao que? A 1 sobre 8 vezes tanto vezes 2 elevado ao que? A 1 sobre 2n. Bom, para quem não sabe como sair de raiz para expoente, é só saber o seguinte. Raiz de a elevado a n, aqui raiz de índice m elevado a n, há de ser igual ao a elevado a n sobre o m. Dá para perceber? É isto aqui. Não esqueça. É muito importante. Então, vamos lá continuar. Vamos terminar daqui a pouco. Relaxem lá. Vocês conseguem perceber o seguinte. O termo, né? Nesse caso, o expoente é o mesmo, não é isso? Desculpa. A base é a mesma e o expoente é diferente. A base é a mesma, o expoente é diferente. Então, nós teremos o quê? Limite de quê? De 2 o quê? Bom, é o seguinte, quando temos a mesma base, nesse caso, multiplicação de expoentes com a mesma base, nós fazemos o quê? Mantemos a base e adicionamos os expoentes. Então, teremos o quê? 2 elevado a 1 sobre 2. Até esse preenche que não deve estar aqui. 2 elevado a 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais tanto, mais 1 sobre 2n. Então, após isso, o que eu faço? Você percebe que isto aqui é uma progressão que é geométrica. Dá para perceber? Este termo aqui, esta sucessão aqui, é uma progressão geométrica, cuja sua razão é o que é 1 sobre 2. Dá para perceber? A razão calcula-se da seguinte maneira. É que igual a 1 sobre 4, nesse caso. O próximo termo, vezes o termo que é antecessor, que é o que? Que é 1 sobre 2. Então, de de frações, teremos o que? Desculpa. É o ADN mais 1
sobre ADN. O ADN mais 1 é 1 sobre 4. Dividido pelo ADN, que é 1 sobre 2. Teremos o que? Multiplicações de frações. Mantém a primeira fração, multiplica a segunda. Vezes 2, o que? Sobre 1. Então teremos que o que? Este com este. Vamos dizer que a nossa razão é igual a 1 sobre 2. Dá para perceber? Então, após isso, meu amigo, o que você vai fazer? Você percebe, tá bom, já tens aqui a razão. Dá para perceber? Percebes? Isso aqui é uma progressão geométrica. Então, você vai dizer o seguinte. Você vai dizer limite de n quando tende ao infinito. Dá para perceber que vai ser igual. Este aqui é soma de infinitos termos. Este aqui é a soma de infinitos termos de uma PG. E qual é a fórmula para o cálculo de somas de infinitos termos de uma PG? A sua fórmula é o que? É a de 1 sobre 1 menos a razão. Dá para perceber? Então, vamos dizer que isso aqui temos que é limite de n quando tende a infinito. A de 1, quem? É 1 sobre 2 sobre 1 menos a razão, que é o que? É 1 sobre 2. Então, teremos que nós o que? Vezes 2. Aqui o que? 1. MMC. Então, vamos ter o que? Limite. Deste limite aqui já não precisa estar aqui, porque depois aqui já não temos mais o que? Já não temos nenhuma variável. Então, temos que cortar esse limite aqui. Vamos tirar esse limite aqui. Vamos tirar. Vamos dizer 1 sobre 2. Por quê? Porque o limite de uma constante é igual a essa constante. Então, esse limite já não precisa estar aqui. 1 sobre 2 sobre 2. 1 vezes 2. 2. 2 menos 1. 1 sobre o quê? Sobre 2. Dá para perceber? Então, mesmo com as divisões de frações, mantemos a primeira, multiplicamos o resto da segunda. Tec, 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 tec. Vai dar o quê? 1. Não se esqueçam, temos o nosso 2 ainda. Nós estamos a fazer o quê? A calcular o quê? O limite da o quê? Da soma, nesse caso. De somador desta PG. Então, após isso, pegamos o quê? Este 1 representa o quê? A soma disto daqui. Esse 1 é igual a isto. Estes dois são iguais. São iguais. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que 2, essa aqui, elevado a 1. Quanto é que dá? Dá 2. Para dizer que este limite dá o quê? Dá 2. E fechamos. Não fechamos? Fechamos. Então, é isso aí, meus caros amigos. Este foi mais um vídeo do canal Entenda Fácil. Não se esqueçam de que este vídeo foi feito em colaboração com os engenheiros. Vou já citar novamente os nomes deles. São os engenheiros Machaie, o engenheiro Freitas, o engenheiro Tulane, o engenheiro Mazangoni, o engenheiro Reinaldo, o engenheiro Vilancolas. Então, os meus agradecimentos vão para todos eles. E, meus amigos, é isso. Até a próxima. Desejo-vos um bom mini teste e qualquer coisa falamos no canal do Entenda Fácil. É isso. Tchau. Até a próxima.